Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E nessa aulinha de hoje nós vamos falar um pouco sobre a América pré-colombiana, ou seja, a América antes da chegada de Colombo, de Cristóvão Colombo e dos outros, os demais colonizadores europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, né? Primeiro é importante a gente entender, né, que a América ela já era habitada há milhares de anos, há pelo menos 12 mil anos antes da chegada dos colonizadores europeus. Então, no fim da última era glacial, né, há cerca de 12, 15 mil anos atrás, os homens, os seres humanos, né, a nossa espécie Homo sapiens, chegou até a América. E aqui se constituiu com uma diversidade imensa, uma diversidade gigantesca, indo desde pequenas tribos, com algumas dezenas ou centenas de pessoas, até grandes impérios, grandes civilizações extremamente complexas, extremamente avançadas, que a gente vai estudar, tentar ver rapidamente aqui nessa aulinha de hoje. Mas acho que a primeira coisa a entender é tirar um certo preconceito que nós temos contra os habitantes nativos, os habitantes originais da América, achando que eles são mais atrasados ou menos desenvolvidos que os europeus. Não, tá? A complexidade social, política, econômica dos povos pré-colombianos era tão ou mais intensa do que os povos europeus, do que a dos povos asiáticos. Tudo bem? Vamos começar a ver, então, falar um pouquinho, primeiramente, sobre os índios, né? Os denominados índios, que são aqueles povos que habitavam a região do que hoje é o Brasil, antes da chegada de Colombo, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Então, quando Cabral e seus homens chegaram nas terras que viriam a ser, né, o Brasil, eles travaram contato com povos muito diferentes do povo europeu. E certamente isso foi um choque para ambos, tanto para os europeus quanto para os nativos-americanos. Mas aqueles primeiros habitantes, né, que o Cabral conheceu, era ainda uma pequena parte da população de cerca de 5 milhões que existiam no que hoje é o Brasil. Tá? E esses índios eles estavam divididos em principalmente 4 grupos linguísticos culturais, como os tupis, os geis, os aruaques e os caraíbas. Por exemplo, faziam parte desse grupo tupi os tupinambás, tupiniquins, tamoios, tabajaras, potiguaras, temiminós, enfim, uma infinidade de outras tribos indígenas. Assim como no grupo dos Geis faziam parte os Chavantes, os Caiapós, os Craôs, os Apinagés e por aí vai. Então, a gente já percebe que havia uma infinidade de grupamentos indígenas com costumes, línguas e crenças diferentes. Aqui nós temos 3, né, ilustrações que exemplificam muito bem esses diferentes grupamentos indígenas. Primeiro você vê uma mulher e uma criança tupi, no meio o que seria uma família, né, caraíba, aí uma família já estilizada na feição europeia, né, o homem, uma mulher e crianças. Na verdade, na tradição indígena, a tradição de família ela é muito mais ampla do que a tradição cristã europeia. E o terceiro, os aruaques, que era um outro grupamento indígena que povoava o Brasil. Bem, então, apesar de apresentarem muitas diferenças, como linguísticas e rituais, né, que eu já falei, as milhares de tribos indígenas que aqui viviam também apresentavam características em comuns, como a prática da caça, da pesca e um certo tipo ainda muito rudimentar de agricultura. Eles plantavam milho, feijão, abóbora, batata doce, mas principalmente a mandioca ou aipim, né, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro. E outra característica comum é que eles retiravam da natureza apenas aquilo que era necessário para o seu sustento, né? Não existia comércio, portanto, não existia a ideia de lucro, ou seja, de vender mais aquilo do que você precisa para o seu sustento. Eles não tinham, eles não vendiam, não conheciam moeda, não conheciam dinheiro, não conheciam o lucro.
Eles praticavam apenas o escambo, ou seja, que é a troca de mercadorias quando era necessário. E da natureza retiravam tudo o que precisavam, desde os alimentos até o material para construir as suas casas e os seus objetos de caça. Tá? E fundamental para entendermos os índios é o fato deles se constituírem sociedades sem Estado. Não havia um Estado, um controle pesado e geral que os controlava. Né? A liderança das tribos estava representada na figura, primeiro, religiosa, do pajé, e da política, o cacique. Isso de modo geral, tá? Isso podia variar de tribo para tribo. No entanto, não havia entre eles classes sociais, ou seja, pobres e ricos, dominados e exploradores, e a terra entre os índios pertencia a todos, não havia um dono da terra. A terra pertencia à tribo, tudo bem? Só que com a colonização, as tribos indígenas elas foram praticamente dizimadas pelos europeus, e atualmente restam apenas cerca de 400 mil índios, e a grande maioria desses índios já são índios que em muito incorporaram a cultura europeia, a cultura cristã europeia. São pouquíssimos aqueles que mantêm as tradições originárias de seus povos, e são menores ainda aqueles que vivem isolados ainda no meio da floresta, mantendo ainda 100% de sua tradição. Estima-se que apenas algumas centenas de índios vivam ainda nessas condições. Tá? Bom, saindo do que o Brasil, indo para o restante da América, também ocorreu uma grande complexidade de povos, e nós destacamos 3 aqui que eram os maiores, que eram os povos incas, maias e astecas, tá? Que eram 3 grandes civilizações, os incas e os astecas, 2 grandes impérios, o maia, uma grande civilização, extremamente complexas, com desenvolvimento de agricultura, grandes construções, sociedades hierarquizadas, esses sim já possuindo um Estado que controlava a sua sociedade. Então, os astecas, por exemplo, né, habitavam a região que é do atual México, quando os espanhóis chegaram. Sua principal cidade era Tenochtitlan, que era a capital, que foi construída sobre ela a atual cidade do México, que é a capital do México. Os astecas ainda compunham uma sociedade altamente hierarquizada e centralizada, como eu falei, né, na figura do imperador, que também era conhecido, era considerado um deus. Os nobres eram sacerdotes e chefes militares. Existiam ainda camponeses, artesãos, trabalhadores, que eram obrigados a pagar tributos a esse imperador. Tá? Os astecas desenvolveram técnicas avançadíssimas de agricultura, na plantação de milho, pimenta, tomate, cacau, e possuíam um artesanato muito rico e sofisticado, além de construírem grandes construções, grandes templos religiosos. E, assim como os astecas, os incas também eram uma grande civilização, só que ao sul, na América do Sul, onde hoje são os países do Equador, Peru, Bolívia, norte do Chile, pegando um pouquinho da Argentina. E a sua cidade principal, né, a sua capital, era Cusco, no atual Peru. E também existia um imperador, ou seja, uma figura central a qual todos deviam obediência, que também era considerado um deus. Também existia uma agricultura diversificada, plantando batata, milho, pimenta, algodão, amendoim, enfim. Utilizavam técnicas de irrigação e de colheita fantástico, principalmente porque grande parte do terreno onde essa civilização se desenvolveu eram montanhas. Né? Existe a famosa cidade de Machu Picchu, que era uma cidade inca, que fica no alto de uma montanha, e ali, para você viver e plantar, você tinha que ter um desenvolvimento tecnológico muito, muito grande. E diferente de astecas e incas, os maias ocupavam a região da América Central, onde hoje é Guatemala, Honduras, o sul do México, mas eles não tinham uma política centralizada, né? Eles não tinham imperador. Vigorava ali um tipo de conjunto político de cidades-estados. Essas cidades compartilhavam a mesma cultura, muito parecido também os seus costumes, mas não tinham um governo central, não tinham um governo, não tinham um imperador.
cada cidade tinha o seu próprio governante. Por isso que os maias não formavam um império, era uma civilização. Diferente de astecas e incas, esses sim que formavam um império. Aí embaixo nós vemos algumas imagens das construções maias, que são conhecidíssimas e famosíssimas até hoje. E, para terminar, né, a gente se pergunta, né, por que hoje nós não vemos esses índios, essas civilizações incas, maias e astecas? Porque, infelizmente, desde a chegada dos colonizadores no século XV, principalmente no século XVI, esses povos indígenas foram dizimados por vários motivos, que vão desde a escravidão, esses povos foram escravizados pelos europeus, mas principalmente pelas doenças que esses europeus trouxeram e fizeram com que esses povos pegassem essas doenças, como eles não tinham nenhum tipo de anticorpo ou de tratamento contra doenças, como a varíola, por exemplo, eles foram, ou uma simples gripe, eles foram dizimados. Grande parte morreu pelas doenças trazidas pelos europeus. Mas não só. Guerras, escravidão, violências de todos os tipos também explicam por que esses povos foram dizimados. Né? E apesar das inúmeras resistências desses povos, não pensem que esses povos não resistiam à escravidão, não resistiam ao processo de aculturação, não, eles resistiam, mas elas deixam de existir, praticamente deixam de existir. Hoje nós vemos fragmentos, né? A gente pensa no Brasil, nós vemos ainda alguns traços da cultura indígena em todos nós hoje, mas a cultura indígena preservada ela fica restrita a pequenas tribos, pequenos povos situados principalmente no norte e no centro-oeste do Brasil, que, aliás, estão muito ameaçados, né, pela invasão de garimpeiros, pela invasão de fazendeiros, pelas queimadas. Né? É preciso proteger esses últimos índios, essas últimas tribos, porque eles pertencem ao patrimônio cultural brasileiro e é função e dever nosso e do Estado preservar essa cultura. Tudo bem? Bom, espero que o vídeo tenha ajudado, tenha instigado vocês a querer saber um pouco mais sobre essas civilizações pré-colombianas. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito, ok? Muito obrigado e até a próxima.